Servílio, fala um pouco da sua infância. O boxe já era presente na sua infância? Veja, o boxe foi presente na minha infância muito cedo. Na década de 60, com a vitória do Éder Joffre sobre Joy Medel, sobre Johnny Caldwell, até chegar ao título do mundo, foi isso que me incentivou. E como é que foi seu começo no boxe? Bom, o meu início aconteceu tal como aconteceu com muitos meninos, com muitos jovens. Assim como na década de 80 a garotada queria praticar voleibol por causa do boom do voleibol. Assim como na década de 90 a molecada queria jogar tênis por causa do Guga, comigo não foi diferente. Por causa do Éder Joffre, na década de 60, eu também, os meus irmãos compraram luvas de boxe e tal, e quando eles iam para a escola, para o trabalho, eu pegava as luvas de boxe deles para treinar com os meus amiguinhos, com os meus coleguinhas. E foi aí que tudo começou. Legal. E como foi sua preparação para os Jogos Olímpicos do México de 1968? Bom, eu comecei a boxear oficialmente no torneio de Gazeta Esportiva em 1966, fiquei campeão da Forja. No mesmo ano eu fiquei vice-campeão paulista e também campeão do Torneio dos Campeões. No ano seguinte eu fui defender o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Ganhei a primeira luta de um colombiano e na segunda luta eu perdi para um boxeador americano. No ano seguinte, em 68, em março, eu fiquei campeão latino-americano em Santiago do Chile, inclusive ganhando do campeão pan-americano, que é um venezuelano que se chama Francisco Morocho Rodrigues, que ele é uma referência no boxe mundial. Ele é a única medalha olímpica de ouro ganha até hoje por um lutador venezuelano ou por um esportista venezuelano. E tudo isso fez parte da minha preparação para os Jogos Olímpicos, porque em outubro de 1968 nós fomos ao México e eu ganhei a medalha de bronze, a única até hoje no boxe brasileiro. Como é que foi a sua luta contra essa luta que definiu sua medalha de bronze? O que você lembra dela? Na verdade eu posso te falar toda a trajetória. Nas oitavas de final eu lutei contra um boxeador da Turquia, o nome dele é Yengin Yedgar. Na rodada quartas de final eu lutei contra um boxeador de Gana, o nome dele é Joy Destino, era um negro alto, muito mais alto do que eu e pegava muito forte. Ele venceu por nocaute um canadense. E na rodada semifinal, no dia 24 de outubro, eu lutei contra o mexicano Ricardo Delgado. Foi uma luta equilibrada, uma luta muito equilibrada. Ele na casa dele, ele já havia sido alertado pelos repórteres mexicanos que a luta comigo seria uma luta dura, porque eu ia para frente e punha a mão pesada. E ele veio alertado, travou a luta o tempo todo e teve o braço erguido. Eu acho que ele teve os méritos dele, mas em uma outra circunstância a coisa podia ser diferente. Servílio, você participou dos Jogos Olímpicos de 68, teve muita manifestação política, inclusive pelo mundo, na França, no Brasil. No Brasil era uma época de ditadura, e lá você tinha o movimento dos Panteras Negras, atletas com o punho fechado na hora da vitória, os atletas negros. Como é que você se sentiu presenciando esse movimento? Veja, como eu disse, naquela época eu era muito jovem, imberbe, não tinha a maior noção política, era totalmente alienado, não tinha a menor noção, mas eu assisti todos esses gestos lá. Aliás, o público mexicano, o público polido, né? Os estudantes, eles não queriam
os Jogos Olímpicos no México porque eles achavam que antes dos Jogos Olímpicos haviam outras prioridades. Eles não queriam, por isso as manifestações, muitas prisões, gente mortas e tal. E também assisti os Panteras Negras ao ganhar as medalhas de ouro, não é? Fazer o punho fechado, Black Power, ou seja, contrário à política do racismo que havia nos Estados Unidos. E por outro lado, vi também o George Foreman, que na época tinha 19 anos, tinha menos de 20 anos, empunhando a bandeirinha, totalmente contrário aos Panteras Negras, saudou o público E aí eu cheguei à conclusão de que era mais nada menos, ou seja, a visão política. Seguramente os atletas do atletismo que fizeram isso, eram pessoas com uma ideologia, pessoas universitárias, que tinham conhecimento do que havia nos Estados Unidos naquela época. E o George Foreman, infelizmente, naquela época, era totalmente alienado também, porque se ele fosse um cara consciente, jamais ele teria feito o gesto que fez. E você acha que no Brasil, tanto naquela época quanto hoje, o atleta ele tem uma consciência política? Depende. E principalmente da modalidade. De algumas modalidades, sim. Infelizmente, na nossa modalidade no boxe, não. A grande maioria também são alienados, não tem consciência política. E ao que se deve essa alienação? Se deve, eu penso que a questão financeira, não é? Eu penso que outras modalidades, o nível do povo que pratica, não vou agora citar essa ou aquela modalidade, são universitários, são pessoas que têm consciência política. E lamentavelmente o pessoal que pratica a minha modalidade, poucos têm consciência política. Certo, e aí com o fim das Olimpíadas você entrou para o profissionalismo. Como é que você fez para se manter invicto em 17 lutas? Muito treino, muita dedicação, convicção. Eu acho que aí é que está a conquista, aí é que está o boxeador, o treinador, de qualquer modalidade, ele tem que ter consciência, principalmente quando o esporte é individual. Quando o esporte é coletivo, dá para você tocar aqui pro outro, você não está em condição física, mas você toca pro outro e o outro faz a sua parte. Agora, no esporte individual é diferente. Ou você está bem fisicamente, bem psicologicamente, bem preparado, ou você está perdido. Em 71 você teve esse deslocamento da retina. Como é que isso afetou sua vida, esse deslocamento? Era o seu sonho? Você viu que acabou o seu sonho naquele momento? Na verdade foi um golpe duro. Eu já sofri vários golpes na minha vida. Até hoje sigo sofrendo golpes duros, porque a luta em cima do ringue é real, é você e o seu adversário. Agora aqui embaixo do ringue, amigo, aqui é totalmente desproporcional. Aqui é o mundo inteiro contra você, e você tem que ter a tranquilidade para administrar isso. Por isso que eu digo que o boxe é um esporte leal, onde era duro e tal, mas era você e o seu adversário. Entendeu?